A gente vai falar aqui de uma questão que surgiu no chat, eu acho, que não estava preparado para essa live aqui, mas é uma coisa que a gente tem que comentar en passant, porque a gente tem até pessoas que trabalham na indústria, não vou citar nomes aqui porque eu não tenho autorização, mas que comentaram sobre essa notícia, o porquê dela, qual que é o problema dela, que é o seguinte: vocês viram que a China anunciou isso daqui, ó, recentemente. Ela reforçou o controle de exportação de metais de terras raras. E, depois disso, o Trump ameaçou impor uma tarifa adicional de 100% à China. Em cima dos outros 100% que ele já tinha imposto. De não sei quantos mil que ele tá tentando... Enfim, ele tira o número do sovaco. O que acontece? Parte da briga comercial que tá tendo agora dos Estados Unidos com a China é que a China tem uma moeda de troca muito grande, que ela produz esses minerais chamados de terras raras. São minerais, tá? São vários, tá? Que até não podem ser não tão raros assim. Porém, a extração deles é muito difícil. Normalmente é uma coisa que é muito danosa para o meio ambiente, é uma coisa que envolve uma engenharia muito complicada, são poucas empresas no mundo que conseguem fazer aquela coisa toda, e depende também de você desenvolver uma expertise no seu país, que pode demandar anos se você não simplesmente importar, que foi o que a China fez nesse período todo, tá? É um projeto aí, sei lá, de décadas da China, de poder desenvolver essa especialidade das empresas chinesas para poder explorar esse tipo de recurso. Essa tecnologia toda, né? Tanto e ao mesmo tempo que é tão difícil de extrair, é extremamente necessário para o mundo que a gente vive. Exato. São esses metais que vão permitir que a gente faça coisa como celulares, outros eletrônicos e coisa do tipo. Tem uma demanda muito alta, não só para o consumo, mas para a indústria também. E a China fez isso daqui, ó. Aqui em matéria da Al Jazeera. No anúncio 61 de 2025, a China disse que estava aumentando os controles de exportações de 5 metais de terras raras, além dos 7 anunciados em abril desse ano, logo depois do anúncio do Trump das das tarifas e coisas do tipo. É parte da guerra comercial dos dois países, tá? Os 5 metais adicionados à lista são o ólmio, érbio, eu não vou ler todos aqui, túlio, é um monte de metal que eu nunca vi. E tá? térbio, ótimos nomes para você batizar seus filhos. Seus idosos. Já nasce velha a criança. Os 7 minerais aos quais a China impôs restrições de exportação no início deste ano são samário, gadolínio, térbio, disprósio, lutécio, escândio e ítrio. Nossa. Ótimos nomes também. Ó, ítrio. Isso daqui é um campeonato de bocha nisso. Gadolínio, joga aí. Existem 17 metais de terras raras no total. Os 15 enfim, eu não vou ler tudo isso daqui. Agora a China impõe restrições à exportações de 12 deles. Além disso, na quinta-feira, a China também impôs restrições às exportações de equipamentos tecnológicos, e isso é importante, especializados usados no refino de metais de terras raras. A maioria dessas restrições entrará em vigor a partir de 1º de dezembro. A China tem feito, nas últimas décadas, um investimento em engenharia violento para poder produzir esse tipo de coisa, tá? Ela lidera em vários sentidos, em várias questões de mercado, a produção desse tipo de equipamento, tá? Eu não sei de todos os detalhes, mas é uma coisa assim que é um investimento geracional para você se colocar nessa posição. Os Estados Unidos simplesmente não pode decidir amanhã produzir esses equipamentos e vai conseguir. Ele vai decidir amanhã para ter um resultado daqui 20 anos. Você tem que investir na formação de engenheiros, investimento pesado na pesquisa dessas tecnologias, é uma coisa assim... Na construção da planta. Aquela coisa toda, é um projeto nacional, tá? E a China fez. Isso que dá todo esse poder para ela também. O anúncio significa que empresas estrangeiras precisarão obter aprovações especiais de Pequim se desejarem exportar ímãs de terras raras e certos materiais semicondutores, que tenham pelo menos 0,1% de metais pesados de terras raras da China. Então, basicamente, é a China dizendo, tá? Eu acho que o Brasil certamente não teria dificuldade de conseguir essas autorizações se precisasse. Claro que, dependendo dos interesses, né? Quem que o Brasil estaria beneficiando, né? Se decidisse fazer essa produção toda, a gente vai falar disso daqui a pouco. Porém, isso daqui é uma limitação clara para os Estados Unidos. Falaram para o Trump, você vai colocar tarifa em cima da gente, olha aqui, a gente tem a capacidade de combate também, porque muito da indústria dos Estados Unidos depende desse tipo de material para funcionar. E o que o Trump quer fazer é exatamente trazer as indústrias de volta para produzir nos Estados Unidos. Se você não consegue a matéria-prima, você tem um problema sério. E aí a gente vai entrar aqui numa coisa que começa a tocar o Brasil. Talvez o Brasil tenha importância geopolítica nesse sentido, já que está tendo essa disputa Talvez agora. Não, tem. Já que está tendo essa disputa que vai perturbar o funcionamento normal desses sistemas de produção, de logística e tal, que eles tinham mantido, que é o seguinte:
Isso daqui é um número que eu vi em outros lugares, mas eu encontrei a tabelinha que eu tinha visto antes, então a gente vai aqui usar desse site de notícia de investimento. Reservas de terras raras. Os 8 principais países. Primeiro, onde tem mais terra rara? Na China. 44 milhões de toneladas métricas. É coisa pra caramba. Só que tem um porém. O próximo. Brasil com 21 milhões de toneladas métricas. Bem na frente da China, que é o segundo. Por que esse número é relevante? E, obviamente, eu tô falando isso daqui de uma posição de pessoa que não é especialista, tá, gente? Eu não sou especialista em tudologia. Mas eu, obviamente, quero trazer essa atenção aqui. A galera tá perguntando no chat também. Se a gente vê outro número, isso daqui são as reservas. Quanto tem? Agora, 10 principais países em produção de metais de terras raras. É quem consegue Quem está produzindo. É. Primeiro lugar, China. 270 mil toneladas métricas. Se eu não me engano, são números de 2024. Depois, Estados Unidos, 45. Depois, Mianmar, Austrália, Nigéria, Tailândia, Índia, que é o terceiro lugar da reserva, Rússia, Madagascar, Vietnã. Vocês viram o nome do Brasil? Então quer dizer que o país que está no top 2 de reserva não está no top 10 de produção. E aí que vai aqui, ó. O Brasil detém a segunda maior reserva de terras raras do mundo, 21 milhões de toneladas métricas. Embora o país não fosse um grande produtor de terras raras em 2024, isso mudará em breve. A empresa de terras raras Serra Verde iniciou a produção comercial de fase 1 em seu depósito de terras raras em Pela-Ema. Em Pela-Ema, no estado de Goiás, no início de 2024. Até 2026, a mineradora espera produzir 5 mil toneladas métricas de óxido de terras raras anualmente. Pela-Ema, um dos maiores depósitos de argila iônica do mundo, produzirá os 4 elementos de terras raras magnéticos essenciais. Neodímio, praseodímio, térbio e disprósio. É o time inteiro de bocha, tá? Segundo a empresa, é a única operação de terras raras fora da China a produzir todos os 4 elementos de terras raras magnéticas. Aí eu te pergunto, por que será que o Trump olhou pro Brasil? Não, ele fez uma ligação legalzinha pro Lula. Mas antes tentou do outro jeito, né? Aí viu que tava jogando pro lado que não tava mais tão empoderado, aí mudou. Tá com muito interesse, gente. Tá com muito interesse. O Brasil vai saber negociar isso, mas tem um porém, tá? Tem um porém. Tipo assim, o Brasil tem que saber jogar esse jogo. Diplomaticamente falando. Porque tem como ganhar dos Estados Unidos, mas a gente precisa da China ainda. Talvez parte do equipamento para o refino, para o processamento desses materiais, o Brasil precise de tecnologia chinesa para fazer. Eu não sei como funciona a indústria toda. Eu não sei qual o nível de dependência tecnológica da China hoje, que outros países têm da China. Mas o Brasil vai ter que se colocar no meio. É aquele filho de pais separados para conseguir os melhores presentes, não é mesmo? O pai falou que vai me dar um videogame, mãe. A diplomacia do Brasil é muito competente. É muito competente mesmo. Mas o negócio é o lobby de mineradoras no governo, né? Que o Brasil tem um... Eu não sei de tantos detalhes, mas em termos principalmente de processo de privatização, a gente tem um histórico de entreguismo. É, isso que é o problema. Né? É isso que é o problema. E o pior é que, assim, os discursos mais patrióticos, politicamente falando, são os mais entreguistas que a gente tem. Então é muito complicado. Claro que isso daqui a gente está tratando de uma especulação grande. Mas, obviamente, que se o problema que os Estados Unidos está tendo com a China é questão de terras raras e a China está instrumentalizando o fato de que ela é a maior exportadora de terras raras como moeda de negócio na guerra comercial com os Estados Unidos, primeiro que isso é importante, segundo que os Estados Unidos têm que arrumar alternativas. E, gente, precisa dar uma entendida. Aí, assim, tem essa informação, expande o olhar. Vocês lembram do projeto que o Congresso votou para afrouxar a legislação ambiental? Você tem que perceber esses movimentos como assim, todos interligados. Essa galera sabe disso, sabe que tem uma empresa que vai começar a trabalhar, sabe que tem um interesse internacional. E aí você tem uma cama sendo preparada. E é por isso que a gente tem que estar consciente desses movimentos, e essas informações são importantes a gente manter no radar, porque isso precisa ajudar a gente a definir em quem que a gente vota no Brasil também, entendeu? Porque quando você pega a galera falando, não, a gente precisa relaxar, eles vão usar o pretexto do quê? A gente precisa relaxar a legislação ambiental, que é para construir uma estrada, não sei na onde, para melhorar a qualidade de vida. Esse é o discurso. O que realmente quer dizer? A gente precisa afrouxar, por quê? Para vender isso aqui o mais rápido possível, de um jeito mais fácil possível,
e faturar em cima disso aqui o mais rápido possível, sem pensar depois nas consequências dessa exploração, talvez descuidada, e na consequência que ela vai gerar na vida do brasileiro que mora ali, entendeu? Porque é aquele negócio, você vai explorar. A exploração é meio que inevitável. Só que a forma como ela é feita, porque aqui, quanto mais tecnologia você colocar, mais cara vai ser a necessidade de investimento nesse negócio aqui, né? Não é do interesse de quem quer explorar e simplesmente não vai estar lá para ver a consequência do estrago. Então é isso, a gente tem que ficar atento a essas discussões para saber se posicionar politicamente e cobrar a responsabilidade de quem está no governo. E as campanhas que vão ser geradas em cima disso, né? Obrigado aí, Juliana. Já pode começar, né? O Herbio é nosso. O Herbio é nosso. O Itérbio é nosso também. O Gadolínio é nosso. O Disprósio é nosso. O Túlio é nosso. O Lutécio é nosso. Aí você vê o senhorzinho, né, lá no interior dos rincões do Mato Grosso, chama Gadolino, aí começa a aparecer na televisão, o Gadolino é nosso! Ele vai se sentir tão feliz. Nunca foi tão querido. Com certeza um Lutécio tem. Não tem como não existir um Lutécio. Mas enfim, a gente só queria passar essas informações para vocês de repente procurarem e aprenderem mais sobre o assunto. Obviamente aqui, de novo, tá? Tem uma dimensão aqui de política internacional, da qual eu poderia falar com alguma propriedade, mas obviamente tem uma coisa aqui de questões econômicas também, industriais e tal, das quais a gente não tem especialização. Mesmo, né? Da nossa política. Eu acho que é muito importante a gente ter esses assuntos justamente para a gente entender o impacto na nossa vida, né? De quem mora no Brasil e tudo mais. Porque a ideia da exploração do território, né? Empresas vão vir empresas cujos CEOs não morarão no Brasil, não moram no Brasil, não vão lidar com escassez de água, não vão lidar com contaminação do solo, não vão lidar com desmatamento, com a consequência do aquecimento ali daquela região. E vão faturar esse dinheiro e vão viver em outro lugar. Então, a gente tem que tomar pé das coisas, né? A gente como brasileiro, como cidadão, quem ama, eu não moro aí, mas a minha família tá aí. Eu tenho afeto, eu tenho uma ligação emocional com o meu país e tudo mais. Eu não descarto a possibilidade de voltar a morar no Brasil e também. Então, assim, me toca isso, me interessa isso. Então, a gente tem que ter um posicionamento político consciente disso, né? De que a gente tem que exigir defesa das nossas garantias ali, de que a coisa vai ser com... Não, eu acho que assim, é impossível resistir, é impossível dizer não vai ter exploração, mas que a coisa seja feita de forma responsável com o menor impacto possível, né? Porque isso eles fazem aqui, tá, gente? No Canadá tem legislação para explorar. A gente estava conversando com alguém da indústria ontem, explicando pra gente assim, como que esse processo é caro, quantos bilhões eles investem, por quê? Tem que minimizar o dano ambiental. Tem uma mina no norte aqui de British Columbia que os caras fazem tudo para reduzir ao máximo qualquer rejeito, resíduo, impacto no lençol freático e tudo mais. Então, assim, aqui tem legislação. A gente não pode afrouxar a nossa para o nosso se tornar o mais interessante financeiramente, mas, ao mesmo tempo, algo que vai ser explorado e jogado fora, né? Mastiga e joga o bagaço fora. Que é isso que esse pessoal tem em mente sempre. Então, a gente não pode ser ingênuo, né?